Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Jesus Cristo diz minha igreja no singular. Ele não diz minhas igrejas no plural. Está claro que Jesus Cristo fundou apenas uma igreja verdadeira. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Estimado católico, esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia. Heresia chamada indiferentismo religioso. Muitos dizem, falando de Deus é o que importa. Claro que não. Claro que não. O demônio também disse para Jesus: tu és o Santo de Deus. Lucas 4:34. Não basta falar de Jesus, mas é preciso pertencer à única igreja fundada por ele. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da igreja não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem. Ensina São Pio X. Não basta a fé para se salvar. O demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com os seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. São Mateus 5,13. Para que serve o católico
que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro dela como defunto. O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico só de batismo não se salvará. O católico não praticante e de fachada não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre os santos reis, os reis magos. Poucas pessoas meditam sobre eles. Nessa reflexão, são 10 mensagens sobre os reis magos. São pequenas mensagens que ajudam a conhecer melhor esses homens. Essa matéria é ampla. São 70 mensagens sobre os reis magos. A dividimos em 7 partes. Essa é a primeira parte, da primeira até a 10ª mensagem. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém, e convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram, e eis que a estrela que tinham visto no seu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes:
ouro, incenso e mirra, avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Esse trecho é de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Primeira mensagem sobre os Reis Magos. Jesus Cristo nasceu em Belém, não nasceu numa metrópole, isto é, não nasceu numa cidade grande. Belém era a terra de Davi. Belém significa casa do pão. Isso mesmo, Belém significa casa do pão. Encontra-se Belém a uns 150 quilômetros de Nazaré e a uns 7 quilômetros de Jerusalém, situada ao sul de Jerusalém. Nos tempos de Jesus Cristo, não era mais que uma aldeia avançada no deserto, fortificada com muros e torres. Imitemos, prezados católicos, o exemplo de Jesus, nosso Salvador. É melhor para a salvação da nossa alma e crescimento espiritual vivermos longe do bulício e vaidades dos grandes centros. O Papa Bento XVI escreve: a voz de Deus não se reconhece no barulho e na agitação, escreve o Papa Bento XVI. Então está claro que Jesus Cristo nasceu em Belém, que significa casa do pão, um lugar silencioso, um lugar tranquilo, afastado do barulho. Segunda mensagem sobre os Reis Magos. Jesus Cristo nasceu em Belém, lugar silencioso. Os filisteus tinham convertido Belém em praça forte e o rei Roboão, filho de Salomão, tinha aumentado consideravelmente as suas defesas. Segundo Crônicas, capítulo 10, versículo 6. Repito, os filisteus tinham convertido Belém em praça forte e o rei Roboão, filho de Salomão, tinha aumentado consideravelmente as suas defesas. Segundo Crônicas, capítulo 10, versículo 6. Estimado católico, a importância de Belém, porém, era puramente estratégica. A modesta população de Belém vivia uma vida sossegada, dedicada quase exclusivamente ao pastoreio e ao cultivo das poucas terras de trabalho que, em forma de terraços escalonados, a rodeavam, e que com muito trabalho, sobretudo na época das chuvas, conseguiam defender dos desabamentos constantes. Está claro que não era nada fácil viver em Belém, se sustentar nessa pequena cidade. Nestes terraços cresciam romãzeiras, amendoeiras, macieiras, algumas vides e, sobretudo, figueiras e oliveiras. Rebanho e plantação
lugar de silêncio. Feliz da cidade, aldeia ou vila, onde cada pessoa tem a sua ocupação. Não há espaço para o barulho, o silêncio reina. São João da Cruz escreve: fale pouco e só se meta nas coisas em que for perguntado. Escreve São João da Cruz, dizendo que nós devemos buscar o silêncio, buscar o recolhimento, como fazia as pessoas em Belém de Judá. Terceira mensagem sobre os Reis Magos. Jesus Cristo, nosso Salvador, nasceu em Belém, aldeia hospitaleira. Estimado católico, Belém era chamada a frutífera, Éfrata, nome patronímico da região. A sua situação, não longe do caminho de montanha entre Hebrom e Jerusalém, constituía um bom albergue de fim de etapa para os viajantes. Devemos ajudar o próximo, principalmente quando necessita de um lugar para repousar depois de uma viagem cansativa. Feliz da pessoa que transforma o coração numa Belém acolhedora. Didaquê diz: todo aquele que vem a vós, em nome do Senhor, seja acolhido. Quarta mensagem sobre os Reis Magos. Jesus Cristo nasceu em Belém, a menor de todas. Belém era realmente a menor das cidades de Israel. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1 diz: mas tu, Belém, Éfrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Estimado católico, apesar da sua insignificância, era Belém ilustre na história do povo escolhido. Belém é mencionada pela primeira vez nos livros sagrados com motivo da morte de Raquel, mulher de Jacó, que foi sepultada no caminho de Éfrata, que é Belém, como diz o livro do Gênesis, capítulo 35, versículo 19. Mas a sua glória principal era a de ter sido a pátria de Davi, o glorioso chefe de que haveria de descender o Messias. Na menor de todas as cidades de Israel, nasceu o Senhor de tudo. Era insignificante a cidade de Belém, mas era ilustre na história do povo escolhido. Apesar da nossa insignificância, Deus quer que sejamos ilustres. O Senhor quer que distingamos na santidade de vida, que deixemos rastros de luz e do bom exemplo por onde passamos, que fiquemos na história. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, diz: fazei tudo sem murmurações, nem reclamações, para vos tornardes
irreprováveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Quinta mensagem sobre os Reis Magos. Porque Jesus Cristo nasceu em Belém? A razão é simples. Primeiro, porque o profeta Miqueias o predisse no capítulo 5, versículo 1, e porque convinha que aparecesse como chefe já pelo lugar do nascimento, segundo disse o profeta, dominar em Israel. Miqueias capítulo 5, versículo 1. Além disso, na mesma cidade, isto é, em Belém, havia nascido Davi, como está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, capítulo 17, versículo 12. Jesus Cristo era o sucessor e o restaurador do império do real profeta, pelo qual era justo que se levantasse a flor da raiz de Jessé, ali onde estava a raiz. Apenas nascido, convence aos escribas e príncipes dos sacerdotes de seu povo, pelo argumento tomado de sua pátria, de maneira que, se não acreditam que ele seja o Cristo, que ao menos o confessem de algum modo, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 5. José e Maria não habitavam em Belém, mas em Nazaré. Repito, José e Maria não habitavam em Belém, mas em Nazaré, e vieram à cidade de Davi, isto é, a Belém, por ocasião do censo ordenado por Augusto, segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 4. O Senhor não poderia nascer fora de sua pátria. Fez Deus que o edito do imperador servisse à verdade da profecia. Estimado católico, a palavra de Deus é luz para os nossos passos e caminho seguro para o céu. A palavra de Deus não entra em contradição. Na Sagrada Escritura encontramos o mais puro alimento para a nossa alma e segurança para não cairmos. Santo Epifânio escreve: sustentáculo poderoso para não se cometer pecado é a leitura das Escrituras. Grande precipício e profundo abismo é desconhecer as Escrituras, escreve Santo Epifânio. Sexta mensagem sobre os Reis Magos. Jesus, o Rei do Amor, nasceu no tempo de um rei assassino. Isso mesmo, Jesus Cristo, o Rei do Amor, nasceu no tempo de um rei assassino, o rei Herodes. O Novo Testamento fala de 4 Herodes: o primeiro Herodes o Grande, o segundo seu filho Herodes Antipas,
que mandou degolar São João Batista, São Mateus 14, 12, e que ultrajou Jesus durante a paixão, Lucas 23, 7 até 11. O terceiro, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, que mandou matar o apóstolo São Tiago o Maior, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, que mandou prender São Pedro, Atos 12, do versículo 4 ao 7, e que morreu repentinamente e de um modo misterioso, Atos 12, do versículo 20 ao 23, o quarto, Herodes Agripa II, filho do anterior, perante o qual São Paulo apóstolo, prisioneiro em Cesareia Marítima, se defendeu da acusação dos judeus, Atos 25, 23. Herodes o Grande, do qual aqui se trata, era filho de pais não judeus, tinha conseguido reinar sobre estes com a ajuda e como vassalo do Império Romano. Desenvolveu uma grande atividade política, entre outras coisas, reconstruiu luxuosamente o Templo de Jerusalém. Sofreu de mania de perseguição, vendo por toda parte competidores da sua realeza. Célebre pela sua crueldade, matou a maioria das 10 mulheres que teve, matou alguns filhos e bom número de pessoas influentes na sociedade do seu tempo. Aqui diz: no tempo do rei Herodes, São Mateus 2:1. Muitas pessoas reclamam, dizendo que nasceram em tempos difíceis. Jesus nos ensina a aceitar as provações com paciência e sem reclamar, suportando tudo por amor ao Criador. Quem vive na presença de Deus enfrenta os obstáculos com fé, perseverança e coragem. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7:10: não digas, porque os tempos passados eram melhores que os de agora. Eclesiastes 7:10. Devemos dar frutos no tempo em que fomos plantados. Sétima mensagem sobre os reis magos. Para se aproximar de Jesus, é preciso enfrentar os obstáculos. Repito, para se aproximar de Jesus, é preciso enfrentar os obstáculos. Os magos do Oriente, isto é, os santos reis, Baltazar, Gaspar e Melquior, não deixaram de buscar a Jesus Cristo por causa da maldade de Herodes. Repito, os reis do Oriente, os santos reis, Baltazar, Gaspar e Melquior, não deixaram de buscar a Jesus por causa da maldade de Herodes. Em São Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito,
vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem deseja ardentemente se aproximar de Deus, não retrocede diante das dificuldades e obstáculos, mas persevera com ousadia e valentia até o fim. Dom Rafael Llano Cifuentes diz: a valentia não é algo que se tenha, é algo que se adquire, escreve Dom Rafael Llano Cifuentes. Então, prezado católico, os santos reis enfrentaram muitas dificuldades para buscar Jesus, para se aproximar de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Oitava mensagem sobre os reis magos: amor ao sacrifício. Os magos do Oriente, os santos reis, fizeram uma longa viagem e cheia de sacrifícios através do deserto. Sede, calor, frio à noite, tempestade de areia, perigo de ladrões e cobras, para se aproximar de Jesus Cristo, tudo é suportável. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Mateus 2, 1, 2. Estimado católico, sem uma vida de sacrifício é impossível alguém se aproximar de Deus. Jesus sofreu desde o ventre materno. A nossa vida não pode ser diferente. Para se aproximar do Senhor, para se aproximar de Jesus, é preciso percorrer o caminho do sacrifício. O padre Gabriel de Santa Maria Madalena escreve: o cristão que se poupa, que calcula para dar a Deus o mínimo indispensável, de modo a não lhe ser traidor, que vive procurando antes fugir da cruz que carregá-la, antes defender-se que renunciar-se, antes salvar a própria vida que sacrificá-la, não é discípulo de Cristo. Se não nos é dado testemunhar nosso amor e nossa fé com o martírio do sangue, devemos todavia testemunhá-los, abraçando com generoso coração todos os deveres que o seguimento de Cristo impõe, sem recuar perante o sacrifício, diz o padre Gabriel de Santa Maria Madalena. É importante lembrar que sem uma vida de sacrifício é impossível o católico se aproximar de Deus. Nona mensagem sobre os reis magos: desapego da família. Os santos reis tinham família, eram homens casados. As esposas e filhos imploraram para que eles
não fizessem tão longa viagem. No entanto, eles partem desapegados de tudo e de todos. Em São Mateus 2, 1, 2 diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, deixaram as casas, deixaram as esposas, deixaram o trabalho, os filhos e partiram para Jerusalém, perguntando: onde está o Rei dos Judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Mateus 2, 1, 2. Estimado católico, Deus está acima da família, Deus está acima do trabalho, Deus está acima das casas, Deus está acima dos filhos. Os reis magos foram homens desapegados de tudo e de todos. Para aproximarmos de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, devemos expulsar do nosso coração todos os apegos às coisas passageiras e caducas desse mundo. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: desapeguemos o coração de todas as criaturas. Quem está agarrado a alguma coisa da terra, ainda que mínima, nunca poderá voar e unir-se todo a Deus. Desapeguemo-nos especialmente de toda a afeição desregrada aos nossos parentes, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. E São Filipe Neri diz: quanto afeto pomos nas criaturas, tanto tiramos a Deus, escreve São Felipe Neri. 10ª mensagem sobre os reis magos: não deixar para depois. Isso mesmo, não deixar para depois. Apenas os santos reis viram o astro, a estrela, sem demora acorreram para Belém. Não deixaram para depois. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o Rei dos Judeus? Isto é, saíram imediatamente para Belém para encontrar o menino Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Estimado católico, quem deseja ardentemente ser amigo de Jesus Cristo não pode deixar para depois, mas sim deve ir ao seu encontro com um coração sincero e pronto para mudar de vida. É muito perigoso deixar para depois, porque não sabemos o dia nem a hora da nossa morte. Após a morte, é impossível alguém recuperar o que perdeu. O tempo para aproximar de Jesus é agora. Para conquistar o céu, o tempo é agora. E para conquistar o céu, é preciso trabalhar com muito amor, zelo e perseverança. É preciso realizar o bem. Aquele que deixa para depois corre grande risco
de se condenar ao inferno. Milhões de pessoas adiam a volta para Jesus, preferem o pecado e se perdem eternamente. Imitemos os santos reis que sem demora acorreram para Belém, onde estava o menino Jesus. Os santos reis não deixaram para depois. Prezado católico, conhecemos um pouco sobre os reis magos, sobre os santos reis. Essa matéria sobre os reis magos é ampla. A dividimos em 7 partes. Essa foi a primeira parte. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. A Igreja Católica não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. O católico precisa ser um membro vivo da Igreja Católica, não um defunto. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma, nem o Papa tem essa certeza. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Cada dia escrevemos essa história. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela graça que recebemos no dia do batismo e que podemos perdê-la cometendo pecado mortal. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não, claro que não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Mateus 25:12. Dizem que a Igreja Católica possui 1,3 bilhão de católicos.
onde eles estão? Vendo novelas, nos botecos bebendo, no carnaval, no forró, de braços cruzados, nos clubes, nas praias e outros lugares? É muito difícil encontrar um católico trabalhando para a glória de Deus e pelo bem das almas. É preciso acordar os católicos.